Pronto, tá gravando. Perfeito. Começando mais uma reunião de hoje. Vai passar o slide, Gabriel. Passo. Primeiro, agradecer a presença de todos. Nosso primeiro tópico é sobre o funcionamento da observação em sala. Vocês não vão para a sala, eu acredito, nesse primeiro momento, porque vocês ainda vão ter um período para se acostumarem com a dinâmica das reuniões. Então, eu acredito que a primeira e a segunda semana, vocês não vão para a aula ainda, ou o primeiro mês até. Mas aqui eu trouxe alguns tópicos sobre a fundamentação das observações em sala. O primeiro é que a observação em sala é fundamental, gente, que é o principal trabalho do vídeo. Elas permitem um acompanhamento e reflexão sobre as práticas pedagógicas, e durante essa observação vocês vão ter a oportunidade de crescer e aprender com os professores supervisores e a experiência que todo vídeo oferece. Pode passar, Gabriel? Mas como isso funciona em sentidos práticos? Eu colhi alguns depoimentos dos eixos que estão na sala já, a gente que já está mais para frente, eu organizei isso para vocês. O primeiro e o mais fundamental é levar um caderno. Parece bobo, mas muita gente não leva. Então, eu recomendo que utilizem estratégias de investigação ativa, com anotações e registros detalhados da prática pedagógica. Vocês podem se perguntar como vocês vão fazer isso. Não precisa ser algo complexo. Eu, por exemplo, eu foco muito em observar os alunos, o comportamento deles. Eu acho que o Valdomiro, que não está presente, ele destacou muito o comportamento do professor. Então, não tem algo definido, é só vocês observar aquilo que vocês acham importante. Outro aspecto é a da dinâmica de sala, como a interação entre professores e alunos e o recurso utilizado e a estratégia de ensino. O Matheus, por exemplo, que é nosso professor supervisor, ele trata a filosofia como uma questão de problemas e argumentos. Isso é muito evidente durante a aula dele. Por exemplo, na semana passada, ou retrasada, ele apresentou um problema sobre as crenças, como fundamentamos nossas crenças. Ele apresenta primeiro o argumento, os três, no caso, e depois deixa os alunos pensarem. É muito bom vocês notarem isso e sugerirem ou conversarem com ele a maneira como ele produz as aulas. O terceiro tópico, então, peraí que tem mais gente. Sim, vou colocar na lista. Quem entrou agora? Boa tarde, eu acabei de entrar agora. Isso. Douglas, certo. Douglas, Mariana. Desculpa, gente. Vou colocar na lista, não esqueça. Tá voltando. Nós estamos falando do eixo. Peraí, como o Douglas chegou agora, a gente está falando do funcionamento das observações em sala. Eu estou passando algumas estratégias de observação e comportamento dentro de sala. Então, o terceiro é vocês tentarem organizar isso de forma sistemática. Por exemplo, vocês podem separar as observações que eles fazem dos alunos, a observação que vocês fazem dos alunos e a observação da didática do professor. Isso é muito importante para ficar tudo organizado. Pode passar, Gabriel. O quarto tópico, que é esse que a gente está fazendo agora, é promover momentos de reflexão e discussão entre os bolsistas, para compartilhar as percepções e aprendizado adquirido nas observações. Vocês vão ter a liberdade de fazer reuniões com vocês mesmos. Não precisa de um professor supervisor para ficar orientando vocês o tempo todo. Então, achou algo interessante que aconteceu na sala? Abre uma reunião, registra, como eu estou fazendo agora, e coloca a lista de presença. Assim, vai contar a carga horária.
E é nesse momento também que vocês vão selecionar os temas que vão para a reunião geral. Que costuma acontecer uma vez por mês, por aí. Vou falar disso mais para frente. Outro aspecto que é importante vocês destacar na anotação de vocês é a estrutura da sala. Que, por exemplo, nós, no Dora Matarazzo, a gente tem uma estrutura legal, que dá para o professor trabalhar, com carteira tudo disponível, o quadro é bacana, mas, dependendo do contexto da escola, a didática vai mudar. Por exemplo, vocês vão ter aula na Cristina de Souza, eu acho, Cristina de Souza, que é uma escola aqui de Lavras. A estrutura de lá é diferente da estrutura do Dora Matarazzo. E vocês têm que destacar isso, é importante. Caso que uma didática, um contexto vai exigir uma certa didática, e outro contexto vai exigir outra. Então, delimitem isso. Outra coisa que vocês podem fazer, não precisa ter vergonha disso, porque os professores supervisores são muito de boa. Eu vi uma reunião deles ontem, eles parecem muito gente boa. É vocês buscarem um feedback dos professores supervisores. Olha, aconteceu alguma coisa aqui, ou observei que certo aluno está com timidez ou não está participando das aulas. Você pode conversar com ele, você pode tentar propor abordagens, etc. Então, não tenham vergonha. Outra coisa que eu coloquei como observação, que é muito importante vocês notarem o contexto específico de cada escola. Não é que a gente for para a reunião geral, onde tem a reunião com todos os membros de todas as escolas participantes, vocês vão ver que é muito diferente. Mesmo estando na mesma cidade, é muito diferente a didática de cada escola. Então, é muito importante se destacar isso. Pode passar, Gabriel. Agora eu vou falar um pouquinho da apresentação dos eixos. Eu vou ficar com o eixo organizacional, que é o meu atual, mas eu vou mudar. Eixo de didática de ensino de filosofia vai ficar com o Túlio e o Henrico. Eles estão aqui já, eu acho. E o último eixo é a fundamentação teórica geral sobre educação. Pode passar, Gabriel. O eixo organizacional, como foi estabelecido agora há pouco, está com o professor supervisor Luan Ribeiro, e é da Escola Estadual Cristiano de Souza. Eu vou pedir para vocês anotarem a próxima informação, que é sobre vocês. Os alunos que vão ficar na Escola Estadual junto com o Luan, Escola Estadual Cristiano de Souza, junto com o Luan Ribeiro, são o Adriano Batista. Eu peço que vocês vão confirmando aí nos comentários, mandando um ok. Adriano Batista, que está presente. Ok. Você vai ficar na Escola Cristiano de Souza, junto com o Luan. Eduardo Muniz. Acho que não está presente, mas se vocês conhecerem, avisem ele. O Enzo, que está aqui. Luana. Deixamos você e o Adriano juntos, para facilitar. Oh, valeu, hein? Marcos Vinícius. Eu vou ficar com vocês também, mas temporariamente, só no começo. A Mariana Zanini. Presente. Robério. Eu aviso ele depois. Sueli, que é voluntária. E a Yasmin, que está aqui também, certo? Esses são os membros que vão ficar com o eixo organizacional, lá na Escola Estadual Cristiano de Souza. Eu vou criar um grupo depois para orientar vocês, que é o meu eixo. Eu vou ajudar vocês um pouquinho no começo. Mas é isso. Esses são os alunos selecionados. Mas qual é a função desse eixo? Pode passar, Gabriel. Esse eixo tem 4 funções em particular. A primeira é produzir atas, ou seja, qualquer reunião geral que vá ter no futuro é com vocês. Eu vou ajudar um pouquinho no começo, mas não é um processo difícil, gente. Vocês pegam o jeito depois. É resumir essa ata para postar no Instagram e destacar lá no grupo do WhatsApp, que eu vou colocar vocês hoje à noite, os compromissos assumidos em cada reunião. Essa é a primeira função. A segunda é a postagem no site. O site é o setor mais parado que estamos tendo agora, porque realmente é muito chato de mexer.
Então, nesse começo agora, vai ficar comigo. Mas depois eu vou selecionar alguém para aprender a mexer. O terceiro ponto é a manutenção e alimentação das redes sociais. Como eu já disse, a gente tem o Instagram, mas também temos o YouTube. Inclusive, esse vídeo vai para lá. Vocês vão ter que gerenciar esses dois canais de comunicação, gerando conteúdo relevante, interativo, para engajar o público e promover o projeto. Também vou orientar vocês a respeito disso. Pode passar, Gabriel. E, por fim, é a comunicação entre grupos, entre outros grupos. Por exemplo, agora nós estamos tentando fazer um evento com o PIBID da UFSJ, ou UFRJ, alguma delas. Estamos em negociação e isso que vocês vão fazer, gente. Vocês vão entrar em contato com outras universidades, outros PIBIDs dentro da UF, para promover eventos e promover comunicações também. Então, é basicamente isso. Agora eu vou passar a palavra para o Túlio, né? Isso, para o Túlio e o Henrico. Eles vão falar do eixo, pode passar, didático do ensino de filosofia. Pode falar, Túlio. Bom, boa tarde, galera. Tá dando para me ouvir aí? Dá sim, dá sim. Tá certo, tá sim. O eixo de... Então, eu, no momento, né, antes dessa divisão com os novos membros do PIBID, o eixo de ensino de filosofia estava sendo formado por eu, né, o Henrico Valdomiro, recentemente a Gabriela Calef, né, entrou, e aí agora estamos com essa formação, né, com os antigos membros do PIBID, que são Abner, Alana, Gabriel Aparecido, Gabriel Salles, João Carlos e os demais. E o trabalho que a gente vem realizando vem no sentido de fazer um levantamento bibliográfico, né, reunir obras que abordam o ensino de filosofia, né, didática e ensino de filosofia. E o ensino de filosofia, ele envolve avaliar assim aspectos, né, bem teóricos. A gente estuda assim como que é formada essa metodologia do professor do o Gabriel mencionou, por exemplo, que o Mateus ele foca bastante, né, nessa questão dos problemas e dos argumentos, como que esses problemas são estruturados, e a gente percebe que ele induz assim os alunos por perguntas e vai construindo as respostas junto com eles. Então é uma metodologia que ele usa assim o diálogo, né, bem dialética, né? A gente pode perceber que outros professores já preferem uma abordagem mais expositiva, ou talvez não focando tanto no problema, talvez focando na construção de conceitos. Então, a gente estuda diferentes abordagens, né? Tem muitos autores brasileiros que são bem importantes. A gente fez algumas leituras, né, de autores do Silvio Galo, da Lídia Maria, que foi aluna dele. Então, aí a gente estava fazendo, ainda está fazendo, né, esse levantamento bibliográfico, reunindo obras, e a gente está fazendo uma leitura inicialmente mais geral sobre elas, né? A gente, por enquanto, não está aprofundando tanto para a gente poder reunir um certo número de obras, né? Não focar somente em poucas obras. E a gente realiza, assim, leitura de artigos, né? Vai fazendo pesquisas e discussões sobre esses textos. Então, e aí, a partir disso, a gente realiza as atividades dentro do PIBID, comunicando com os outros alunos, e também essa leitura e reunião de acervo vai desdobrar numa outra atividade que o Henrico pode falar um pouco melhor para vocês. Beleza, Henrico? Tranquilo? Dá para me ouvir? Sim? Beleza.
Então, falando sobre, né, os textos estudados por nós, a gente está agora, o Túlio falou dessa organização, né, de uma organização bibliográfica que nós temos que fazer com os textos referidos, e a gente está nesse processo ainda até porque agora aumentamos, né, depois do último evento aí que teve a aula inaugural da pós-graduação, a professora se dispôs a liberar bastante bibliografia, né, a nos dar assim um pouco da área do conhecimento dela, que ela falou que conhecia muito, que tinha muitas coisas que poderia oferecer a nós. E agora estamos tentando pegar todos esses documentos e organizar dessa forma que o Túlio explicou. Nós do eixo de ensino de filosofia, a gente também, como já comentei sobre evento, a gente busca os eventos que são existentes na área, busca sempre estar informado sobre eles, né, até mesmo para participação, como até incentivado por essa aula inaugural aí da pós-graduação, foi incentivado pelo Takayama, o coordenador do PIBID, a até nos propor fazer algumas perguntas para a professora, de forma a instigar, sabe, essa participação no evento, se algo mais simbólico, vamos dizer assim, e significativo para o nosso estudo, claro. E então funciona também dessa forma, né, fazendo levantamentos dos eventos, organizando eventos, até mesmo se possível. Não é um norte nosso agora, não é uma ideia nossa para o momento, em questão desse acervo que nós estamos montando, mas, assim, futuramente, quem sabe até mesmo organizar um evento de ensino de filosofia nós mesmos. E também fazer o levantamento, né, das comunidades e das revistas que estudam, estão presentes mais nessa área, porque, querendo ou não, acredito que o ensino de filosofia, não que seja escasso, mas que seja algo difícil, assim, ou pelo menos não é alcançado de forma tão fácil como outras obras filosóficas que nós temos no estudo. E por último, nós também vamos nos propor, né, a fazer uma certa produção de textos acadêmicos, né? Produzir resumos, resenhas, artigos, trabalhos do tipo. Esse acervo que a gente está fazendo sobre a bibliografia vai constituir num artigo, né? Mas até mesmo resumos, ou então apenas um levantamento de ideias principais da introdução da obra do autor, igual nós fizemos nas postagens do Instagram. Então, basicamente, o eixo ensino de filosofia, ele se resume nisso. Eu acredito que eu tenha falado sobre tudo e posso passar para o próximo eixo. Obrigado. Ô, Takayama, fale. Beleza, estão me ouvindo? Ótimo. Estamos sim. Sim. Beleza, todo mundo, boa tarde todo mundo. Só estou dando uma passada de leve aqui, não quero atrapalhar ninguém. Vou deixar o pessoal aí conversar com vocês. Eu só queria avisar assim que em relação à distribuição, né, de todos vocês pelos grupos, né, pelos eixos e também pelos professores supervisores e pelas escolas, pode ter alguma modificação, né? Elas estão mais ou menos determinadas, mas assim a gente está atendendo possíveis impossibilidades, sabe? Né? Assim, só para deixar que não está totalmente definido. Pode haver alguma outra modificação em função de alguma impossibilidade mesmo, né? Assim, de algum de vocês, certo? Então, só passei meio para falar isso. Fala, Gabriel. Aproveitar que você está aqui, a gente já está no eixo de fundamentação teórica, que vai ser em Jaci. Gostaria que você tentasse explicar como vai ser o transporte, ou... As pessoas já vão perguntar, então, já adianta. Não. Bom, primeiro, né, o professor que dá aula lá, que é o Carlos, professor supervisor que dá aula em Jaci, ele se propõe a levar, ele mora em Luminárias, né, e dá aula lá em Jaci. Ele sempre passa pela UFLA, né, é um caminho que ele faz quase sempre para ir depois lá para Jaci. Então, ele mesmo já se dispôs ali a
a levar 4 pessoas, quando for o caso, né? Das visitas, né? Então, acho que não vai ter um problema. E eu também não conheço muito bem, mas ontem eu conversei com ele, falou que o lugar não é tão ermo assim, né? Eu acho que tem condução, tem uns horários ali, a coisa não é tão. Eu também desconheço, né? Não conheço muito bem, mas ele me falou assim, não, mas não é assim também. Tem ônibus, tem alguns horários, né? Para isso, eu acho que não vai dificultar. E assim, e tem essa possibilidade de ele dar a carona mesmo, já que ele vai de luminárias e sempre passa por Lavras, não precisa ser na UFLA, mas é só combinar um lugar, né? Pegar o trio aí e levar para lá. Então acho que não vai ter muito problema, não. E eu acho que eu tenho os horários de ônibus aqui. Passa que o ônibus acesso passa por Jaci. E passa de 1 hora. Ah, é? Depois eles disponibilizam, então. Aham. E Perfeito. qualquer coisa a gente pode dar uns auxílios assim, mas assim, eu acho que não sei, ainda não sabemos, viu, André, qual que vai ser, assim, eu tenho que ver direitinho lá com o Carlos, ainda não peguei os horários dessas visitas, né? Mas aí vai ficar combinar, né, para ser o horário mais adequado lá com ele, entendeu? Mas eu acho assim, né, ele indo de carro e podendo levar os trios, eu acho que fica mais tranquilo, né? Em relação ao transporte, eu acho, não vai ter tanto problema. Por que que aconteceu o seguinte, né? Deixa eu explicar um pouquinho por que que uma escola de Jaci entrou, né? Porque nessa edição do PIBID, na primeira seleção, o que que aconteceu? Nós conseguimos 16, né? 16 alunos classificados, né? E para cá, e funciona assim o PIBID, para cada 8 alunos, um professor supervisor. Então a gente fez um esforço danado, muitos de vocês se lembram, para a gente conseguir, até tentamos colocar os calouros e teve uma confusão, mas a gente conseguiu, no final, 16 alunos. Só que a gente não conseguiu o quê? Um professor supervisor. E pela falta de um professor supervisor, 8 alunos ficaram de fora, não é? Então o que aconteceu nesse processo seletivo agora, não é? Para não ter o risco de acontecer isso, né, e era um risco assim, que poderia acontecer, já que tinha acontecido, né, e eu sabendo que tinha um professor, que foi, inclusive, um ex-aluno aqui nosso, né, dando aula em Jaci, né, e reunindo as condições, né, para ser professor supervisor, porque não basta ser só professor, tem que ter 2 anos, uma série de exigências lá, né. Eu entrei em contato com o coordenador institucional da possibilidade, porque era restrito mesmo a Lavras, até por causa desse problema do transporte, né? E eu entrei em contato com ele para ver se a possibilidade de a gente integrar, incluir a escola em que ele dava aula para o PIBID, entendeu? E foi isso que aconteceu, a gente conseguiu, né? Incluir a escola dele. Ele passou também, porque poderia não ter passado, né? Como professor supervisor no processo seletivo, ele passou. E, assim, só as condições eram essas, né? O que o coordenador institucional falou é o seguinte, mas vocês têm que dar um jeito no transporte, né? Porque realmente é uma outra cidade, é um pouco mais difícil, não é? Então, a gente vai estar aberto aí para dar uma ajuda, né? Na questão do transporte. E como ele se dispôs, né? Ele vai de carro até lá, eu acho que talvez isso já ajude bastante, né? No caso das visitas lá nas salas de aula. Não sei, não saberia ao certo, viu, André, quais são os horários ali, né? Teria que ver com ele, né? Mas eu acho que a gente consegue solucionar. Por isso que entrou uma escola de Jaci, porque... E assim, o que aconteceu também foi o seguinte, né? Na verdade, era um medo assim meio infundado, porque no final apareceram 5 professores, 5 candidatos, assim, inesperado, né? Não sabia que tinha tanto professor de filosofia, porque na primeira não apareceu ninguém. E dessa vez apareceram 5, né? Então, mas eu estava com medo de não aparecer ninguém, como tinha acontecido da outra vez. É por isso que incluímos uma escola em Jaci, que não é tão longe, né? Eu acho, né? Não acho que seja, né? Acho que são 20 minutos aqui. O Carlos está me falando, poxa, mas acho que Nova Lavras aí, Nova Lavras, né?
porque às vezes é até mais difícil, né, o caminho para cá. Então, acho que não vai ter problema, né? É uma vez por semana, eu acho que vai ser tranquilo. Não vai ter problema, não. Mas, de qualquer forma, se tiver algum problema, a gente entra também para tentar ajudar, né? Porque a condição foi essa, né, do coordenador institucional, falando assim, olha, a gente evitou de colocar escolas fora de Lavras por causa dessa questão do transporte, né? Então, tudo bem, você assume esse encargo? Eu falei, não, ok, eu assumo e eu assumi mesmo, a gente não correr o risco de não ter mais bolsistas por falta de professor supervisor, né? Isso, só o dele, Marcos, só o do Carlos, que é em Jaci. O resto é o Cristiano de Souza, né? Que é a do professor Luan, e a Dora Matarazzo, né? Esse que já é o núcleo que a gente já estava já. Então tá bom. Você está no... você já está, né, André? Você já está no do... Sim, eu já estou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Se eu não aparecer nos dois aí que estão aí, é porque eu acho que eu estou em Jaci de qualquer forma. Não, eu só precisava saber do horário em razão do meu primeiro comentário que eu fiz aí em cima, entendeu? Para alinhar algumas coisas caseiras aqui. Tá. E aí tem que ver, né? Lá direitinho não saberia te dizer, né? Então eu entrei só para... Mas tudo bem, então? Não vai ter problemas? Pô, e boas-vindas, né, a todo mundo ali. Não esqueci, eu já estou indo... você quer falar alguma coisa, Abner? Fala aí. Não, pode continuar, se vai terminar, porque eu ia pedir para a gente conseguir prosseguir, porque então eu já vou embora. Não, pode ficar, pode ficar. Eu tô de bicão aqui. Fica à vontade. Eu tô de bicão aí, porque, os Gabriéis aí, Abner, Henrico, somos estranhos, né? Não dá conta tranquilo aí, né? Não, mas fica à vontade também, eu só falei só porque eu tenho que também com os trabalhos de Emanuele, entendeu? Eu também tenho que sair. E só assim, né? Então, só dizendo isso, né? Que pode ter algumas modificações, né? Nos discentes aí. Eu estou vendo um caso ali de um que está querendo, tal, que não tem possibilidade, né? Então, pode ser que tenha alguma modificação aí, mas de uma certa forma é isso que está. Depois a gente conversa melhor sobre essas divisões, eles vão conversar também sobre isso, ou já conversaram. E só dizer que, amanhã recepção, né? Salgadinhos, cachaça, cerveja. Legalizou? Então, eu tô aí. Então, todo mundo lá, a partir das 2h, aí no anfiteatro lá da... nem vou almoçar em Itacaiama. Não, eu comprei, tá contado, 2 salgadinhos para cada, né? Caralho, então, miserável, hein? Ô, Itacaiama. Que nada, não. Vamos lá. Então, é uma recepção amanhã, é mais assim, a gente se apresentar ali e tal, apresentar os professores supervisores e uma recepção mesmo, certo? Então, conto com a presença de vocês lá. Beleza? Tô indo nessa, então. Tchau. Falou, até mais. Tchau. Então, pessoal, dando continuidade aqui na apresentação. Eu sou o Abner, né? Até a entrada de vocês, eu estava no eixo de fundamentação teórica. Esse eixo ele passou por mudanças recentemente, porque a priori ele era um eixo sobre a BNCC. Com a mudança, né, do novo ensino médio e tudo mais, houve a preocupação de estudarmos essas mudanças, e ainda é uma preocupação. Porém, tá esse debate de revogação ou não, esperamos que seja revogado, né? Mas como está paralisado, o eixo meio que mudou o foco. Em vez de ser só a BNCC e toda essa reestruturação, agora é eixo de fundamentação teórica geral sobre educação. Então, o que a gente faz, né, nesse eixo? É um pouco parecido com o eixo de ensino de filosofia, só que abrange mais a escola e a educação. Agora a gente se concentra mais nas perguntas, o que é escola e o que é educação, né? Então, por exemplo, a gente estava trabalhando com artigos sobre educação, lendo bastante Silvio Galo,
bastante professores de filosofia também, do ensino médio e tudo mais. E, por exemplo, eu estava lendo até então um artigo sobre, voltando à BNCC, né, a mudança da BNCC a partir de um ideal neoliberal. Então, a gente tem a liberdade, por exemplo, nesse eixo, de estudar questões políticas também, o contexto histórico da educação, o contexto histórico da escola, questões assim. E aí, é isso mais que vão se preocupar, né? Em estudar sobre a educação mesmo, em questão geral. Claro que o nosso foco é a filosofia, mas não se prendam só à filosofia, porque já tem esse eixo específico, né? Então, toda essa questão de ensino da escola, questões sociais, questões políticas, que cercam a educação brasileira, né? E aí é mais esse o trabalho mesmo. E aí a gente tem juntar, né, esses textos, tem o nosso acervo também, igual tem o do eixo do ensino de filosofia, a gente tem o nosso acervo, e é esse o trabalho, né? Procurar esses textos, ler esses textos, apresentar para o pessoal nas reuniões. E é isso, pra gente, porque o nosso eixo, ele embasa meio que tudo, em questão do ensino de filosofia, porque a gente abrange ele também, e também o de organização, que a gente vai também, né, dando respaldo para eles do que a gente está estudando, para meio que comunicar, todos os eixos se comunicarem, né? Então, o trabalho do eixo de fundamentação teórica é justamente esse, ser a base, para todos terem um estudo, assim, meio que na mesma vertente, na mesma linha, não só voltado para a filosofia, mas para a educação num contexto geral. Eu acho que eu apresentei basicamente assim o que o eixo trabalha. Aí também, né, como eu vou mudar de eixo, né, como vocês entraram, eu estou aberto também lá na reunião, se vocês precisarem amanhã tirar dúvidas, alguma coisa assim sobre o eixo, eu estou aberto também para vocês tirarem dúvidas, perguntar de material que a gente estudou, o que a gente pretendia estudar também. E é isso, rapaziadinha. Agora você, Gabriel. Bom, tá dando para me ouvir? Sim? Vou falar, no geral, sobre a dinâmica de como funcionam as nossas reuniões. Podemos ver aqui no slide que o tempo, geralmente, que elas duram é de aproximadamente 4 horas. Quer falar, Abner? É que tu travou, mano. Travou? É. Destravou agora. Yeah. Vai ter que falar travadão. Vai Tá sair. bom. Calma aí. Ai, peraí, que alguém... Tá. Bom, é um tempo consideravelmente alto até para a reunião, mas como a gente geralmente tem muita coisa para falar, principalmente por as reuniões atualmente serem de forma mensal, acaba que 4 horas, apesar de por fora parecer um horário tipo, nossa, muito tempo, acaba que nem sempre dá para falar tudo o que a gente planeja. Mas geralmente nós organizamos ali tendo 2 horas como discussão sobre os estágios, aonde os trios, que eu presumo que seja dividido em trios igual estava sendo, vão relatar sobre como foram as vivências deles durante o mês, sobre tanto o que o seu professor supervisor passou, a sua metodologia, o que você quiser destacar nesse horário que tu pode falar sobre. E nas últimas 2 horas são acerca das atividades do eixo. Ou seja, vamos citar um exemplo, o eixo de organização ficou responsável por fazer X postagens no Instagram. Nesse período, a gente... são mensais, a gente está fazendo uma reunião por mês. Agora, a forma que ela está sendo ainda é uma incógnita, pois as últimas reuniões foram pelo Meet por N circunstâncias que eu não vou lembrar no momento, mas, a priori, elas eram para ser feitas no anfiteatro da UFLA. Mas, bom, voltando, as atividades do eixo são um momento que, obviamente, os eixos vão relatar quais foram as atividades que eles tiveram durante esse período, seja tanto sobre coisas simples, desde reunião de acervo de livros, como nos 2 postagens no Instagram,
Mas, no geral, uma coisa que vale a pena destacar é que nessas reuniões quem conduz ela é praticamente a gente. Então é bom ter uma participação legal de todo mundo. Eu sei que no começo dá uma puta vergonha de apresentar, mas enfim, acontece. Mas o Takayama com os professores estão lá mais ou menos para ouvir a gente. Então eu acho que tendo essa participação ativa, principalmente da gente, é algo que contribui muito com a reunião no geral. Acho que no geral é isso, né, Gabriel? Ou esqueci alguma coisa? Só quero destacar que na atividade dos eixos, vocês vão ter que escrever um relatório, que ao final do PIBID vocês vão ter que apresentar. O modelo já está lá no Drive, depois eu disponibilizo para vocês. É, verdade. E geralmente... Perdão, pode falar. Não, eu ia destacar que geralmente nas reuniões tem a leitura da ata também, da reunião antiga, que já fica proposto. Na reunião da ata antiga, a gente vê o que a gente vai trabalhar na reunião atual, no caso, né? E outra coisa, como a gente está em um número maior agora, eu recomendo que vocês se organizem, tipo, em 2 pessoas, falarem sobre os trabalhos, senão vai dar muito trabalho. E não vai dar para organizar, então pensem nisso. Exatamente. Acho que no geral é só isso, né? Só a reunião de amanhã que vai ser diferente, porque o Takayama colaborou com um salgado para nós, mas geralmente as reuniões no geral são nesse estilo aí previsto. Eu espero um molho de coco. Pô, eu também, viado. Bom, dúvidas, perguntas? Pode falar. Douglas? O que você falou? Eu não entendi essa proposta de vocês falarem se unem em 2 pessoas para fazer o quê? Vocês selecionam representantes para falar sobre os trabalhos que vocês fizeram na semana. Ou no mês. Tá. Senão vai ficar muito cheio, quase que são... Cada hora um vai ficar falando, vai estender o tempo, é isso, né? Mas lá, no caso, a gente vai trabalhar todo mundo em conjunto, né? O eixo todo... Isso, vocês só são separados em trios para ir na sala, que não tem como ir todo mundo no mesmo horário. Então, normalmente vai ser 3, no horário das 10 horas, aí 9h30, vamos supor, mais 3, e aí vai. Essa questão de horário a gente ainda está vendo, pois nós, assim que já estávamos antes, já sabemos o horário da nossa escola, mas vocês que vão entrar, a gente ainda não tem uma noção de quais vão ser os horários das aulas. O Emanuel... Mas o eixo trabalha junto. O eixo trabalha junto. Sim, nas reuniões. O Emanuel levantou a mão. É só sobre questão de locomoção mesmo, porque para mim, dependendo do horário das aulas em Jaci, vai ficar muito complicado, porque eu tenho que pegar um ônibus em Ribeirão ainda para ir para Lavras. Né? Eu acho que essa questão de Jaci é algo que vale todo mundo, todas as pessoas que tiverem impossibilidade de ir que estão no núcleo de Jaci, relatarem para a gente meio que organizar ali com o Takayama para ver, porque é algo complicado, pois nem todo mundo tem a disponibilidade, nem todo mundo mora em Lavras, né? Então... É só nessa questão mesmo, porque, tipo, se a aula for cedo, o ônibus de Ribeirão aqui, até eu pegar o ônibus daqui, ir para Lavras, enfim, aí pode complicar. Eu acho que é algo que a gente pode ver com o Takayama, né, Gabriel? Isso, mas eu acho importante você formalizar o pedido por e-mail, que conta como documento. Exato. Tá bom, quem que levantou a mão agora? A Luana. A minha dúvida em relação às tarefas aí que foram colocadas, né, nos tópicos do eixo, essas atividades elas serão divididas entre nós. Por exemplo, cada um assume a responsabilidade de fazer uma determinada coisa, é isso? Isso. Bacana. E mas aí a gente vai ter um grupinho ali onde a gente vai conseguir se organizar, né? Isso. Vão ter toda a autonomia. Vocês não vão relatar as coisas que estão fazendo na reunião, mas a autonomia é de vocês. E também sinta-se à vontade para procurar alguém que já estava no eixo que você estava antes, caso tenha alguma dúvida. Por exemplo, eu e o Gabriel éramos do eixo de organização. Se tiver alguma dúvida em relação ao Instagram, ao site, só contatar nós dois. Não, mas beleza. Depois vocês vão dar orientações mais específicas para a gente, né? Não, então... Agora é só a vez de responder as perguntas, Gabriel. Mariana?
Boa tarde. A minha dúvida é sobre os eixos. São os 11 meses no mesmo eixo ou a gente vai intercalando com o período da Então, bolsa? tem a proposta de rotacionar agora. Não sei de quanto mês, mas vai rotacionar em algum momento. Que a gente tem até abril do ano que vem, né? Exato. Isso. A Renata? A minha dúvida é sobre. Eu estou no eixo 3 de Jaci, né? É na parte da manhã. Eu sei que vocês falaram que o horário vai ser definido corretamente, certinho mais para frente, mas é na parte da manhã? Vocês têm essa noção se é na parte da manhã ou da tarde? Então, eu ainda não sei. Eu vou perguntar para o Carlos hoje à tarde e eu dou feedback para você, tá? Ah, não, então tá. É porque na parte da manhã tem alguns dias que eu trabalho, mas não são todos os dias da semana. E aí, por isso que eu tô preocupada. E aí, como que vai ser? A gente vai frequentar a escola em 3, né? E aí, esse trio vai ficar unido para as outras atividades também? Boa pergunta. Na verdade, os trios podem trabalhar juntos, eles são o mesmo eixo. A separação de trios é mais para facilitar o transporte, também o controle na sala. Mas vocês podem trabalhar juntos, é só Aí a gente vai produzir um documento semanal, né? Que é o relatório de como que foram a frequência lá, como que foi a atividade de assistir a aula, né? Esse relatório vai ser único para o trio. Não, o relatório vai ser individual. Individual? Você não coloca só o horário da sala, também as leituras que você faz em casa. Por exemplo, você ficou, sei lá, 1h30 lendo um texto do PIBID. Você registra e coloca lá. Ficou assistindo vídeo também, registra, você vai colocar tudo. Essa reunião já vai, né? O Gabriel vai ressaltar também o relatório mensal que tem que fazer, que é individual, para contar as horas. Que no final, cada um vai ter que entregar o relatório para contabilizar o número de horas. Então, uma dica, né? Para não acumular tudo para o final, já é bom, conforme for passando os meses, já ir fazendo esse relatório mensal. E, se eu não me engano, tem uma pasta no Drive que está nomeada individualmente para cada um, para deixar já esses relatórios. Exato. Cuidado para não dar o relatório que nem hoje. Quer copiar, faz da última hoje. Tá liberado mentir o relatório também. Isso. O Robson tem uma pergunta também? Boa tarde. Eu queria perguntar se no final de cada mês a gente vai, tipo, apresentar o relatório, tipo como é que eu posso falar? Uma apresentação, assim, oral, tipo uma palestra, assim, ou enviando por e-mail mesmo? Relatórios são documentos, gente, para ver o que vocês estão fazendo em casa. Tá bom. Mas se só não deixar no Drive, não precisa apresentar nada, é só escrever. Tá ok. Eu vou ligar o modelo para vocês. O Túlio tá querendo falar alguma coisa. Pode falar, Túlio. Fala, Túlio. Então, o que tem, na verdade, é na reunião mensal a gente faz um relatório das atividades que o eixo está fazendo, mas aí a parte individual aí fica só para o relatório que vai ser para contabilizar as horas mesmo. Isso mesmo. Mariana, de novo? Não. Acho que esqueceu de abaixar a mão. Aí. Deixa eu perguntar. Alguém tá falando? Não, né? Pode falar, Bruno. Esse Drive que você falou, você já abriu ele? Já compartilhou com as pessoas ou não? Não, né? Eu tenho que pedir pro Takayama ainda, mas eu compartilhei hoje à tarde. Tá, e no caso a gente vai separar em grupos de WhatsApp para a gente poder conversar de acordo com cada eixo. Isso, né? Isso aqui é só mais geral agora, né? Sim. Tá, eu acho que eu vou até reaproveitar os grupos que já estão feitos agora e eu adiciono vocês. Sim. Não, beleza. Não, mas qualquer coisa a gente conversa com cada responsável amanhã também, só para não ficar estendendo muito. Tá bom? Certinho. Perfeito. Rob, Thiago, vou falar? Eu queria fazer outra pergunta. Os eixos, quem seleciona é a gente ou já está predefinido praticamente? Assim? Então, como o Takayama falou, é passível de mudança no momento. Okay. Mas essa é a pré-definição.
Vocês podem solicitar o e-mail, montar uma justificativa para não ficar no eixo. Então, é a parte de vocês. Tá, ok. Obrigado. Mas assim, quem escolheu vocês para cada eixo foram os professores. Eu até assisti a reunião. Então, tem um motivo específico para cada um. Mas vocês que sabem. Também tem gente que não segue para Jaci. Acho que as possíveis mudanças que vão rolar vão ser em relação à impossibilidade de ir para Jaci, né? Mas no geral os eixos tendem a ser aqueles mesmo. Mas alguma gente? Aproveita. É isso? Ok. Então pode passar de live para agradecer. A gente se vê amanhã. Se vê amanhã, não almocem, pois o Takayama tá prometendo um banquete pra gente. Ele só. Banquete. Opa, o Luana tá falando. Desculpa interromper. Infelizmente, amanhã eu não vou poder estar com vocês, porque eu vou dar uma palestra, né, lá no Padinê. E eu vou estar lá. Ah, uau! Isso aí. Mas a gente vai, né, tá com uma ideia de fazer algumas atividades em relação à pessoa com deficiência. E eu recebi o convite, então acabou de coincidir de ser no mesmo dia e no mesmo horário. Mas a gente vai se falando ao longo do dia. É isso. Perfeito, boa palestra. Luana, não esquece de justificar a ausência com o Takayama, tá? Só mandar um e-mail. Eu já falei com ele, viu? Já passei o e-mail para ele. Então, perfeito. Tá bom? Boa palestra. Obrigada. É isso, gente. Vamos encerrar? Vamos. Ou vamos que eu tenho trabalho do Flávio para fazer, viado. Boa tarde, gente. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, gente. Valeu, viu? Beijinho. Valeu, boa tarde. Nada, Marcos. Até daqui a pouco, Marcos. Boa tarde, galera. Falou. Boa tarde. Até mais tarde no Massinho. Boa tarde, e no Emanuele. Nossa, tem Márcio hoje. Meu Deus. Um caos o primeiro horário. Pois é. Até mais, gente. Pode encerrar, Gabriel. A gravação. Daí a gravação fica... Vai salvar o seu drive. Ah, tá bom. Daí depois eu... Aí você compartilha comigo depois. Eu compartilho... Compartilho já no grupo do PIBID mesmo? Isso. Tá bom. Eu coloco o drive, eu vou para o YouTube também. Ah, tá bom. Eu mando pra você... eu vejo aqui certinho. Falou. Encerra a gravação. Ah, verdade, calma aí. Encerra a gravação. Parar a gravação.